Dungeons & Dragons 2024. O novo monge. Regras do D&D 5e. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D 5e e voltamos à transcrição das classes do novo livro do jogador da versão 2024, edição de 50 anos do D&D. E resumindo esse episódio em 5 pontos, nós temos, número 1, a expansão e versatilidade do golpe desarmado. O monge agora pode utilizar uma gama maior de armas, incluindo armas simples e marciais leves. O golpe desarmado se tornou mais versátil, permitindo causar dano, agarrar ou empurrar oponentes, além de possibilitar o uso de destreza para testes de agarrar e empurrar, beneficiando a construção de personagem do monge. Número 2, aumento de dano e recursos. O dano de artes marciais foi aprimorado, proporcionando um aumento de dano significativo para o monge. A característica Foco do monge substitui o antigo Ki, K-I, e utiliza pontos de foco, que podem ser gastos em diversas habilidades da classe. Adicionalmente, a característica Metabolismo Incomum garante a recuperação total dos pontos de foco e de pontos de vida uma vez por dia, concedendo mais fôlego ao monge em combate. Número 3. Melhorias na defesa e mobilidade. A característica Ataques Defletidos foi reformulada para ser mais versátil, permitindo a deflexão de diversos tipos de dano e, posteriormente, a deflexão de qualquer tipo de dano com a habilidade Deflexão de Energia. A mobilidade do monge também foi aprimorada com a habilidade Passo do Vento, permitindo ações adicionais e algumas subclasses, como o Guerreiro dos Elementos, recebendo velocidade de voo e natação. Número 4. Subclasses reimaginadas. Todas as subclasses agora seguem o padrão Guerreiro de alguma coisa, com algumas delas recebendo mudanças significativas. O Guerreiro dos Elementos substitui a antiga Via dos 4 Elementos, oferecendo um sistema mais dinâmico e interessante para manipular os elementos. O Guerreiro da Sombra se tornou mais ligado à sombra, com a capacidade de conjurar a magia escuridão e se beneficiar dela. E um quinto tópico, ajustes para equilíbrio. Habilidades como Golpe Atordoante e Palma Vibrante receberam ajustes para equilibrar o seu poder, limitando o seu uso excessivo ou potencial de dano infinito. Essas mudanças visam tornar o monge uma classe mais justa e desafiadora, tanto para jogadores quanto para mestres. Mas antes de a gente entrar no episódio e aprofundar esse assunto, algumas informações, algumas atualizações sobre o que foi publicado lá no site do RPG Next, para você não ficar por fora. Lembrando aqui que eu estou tentando trazer uma parte do nosso boletim informativo. Se você quiser ter acesso a toda a informação de atualização do projeto do último mês, acesse bit.ly, com Y, se escreve bit.ly/boletim, informativo, RPG, next. Boletim informativo RPG Next, separado por tracinhos. E claro que esse link está no post também, ou descrição deste episódio. Então vamos lá. Recentemente foi feita uma publicação de uma nova aventura que a Wizards of the Coast lançou para a nova versão do D&D 2024. É uma aventura mais longa do que aquela do Chifre Perdido da Uni. Ela se chama Science of Elemental Evil, que leva os personagens ao coração sombrio de Greyhawk, que é o mundo do D&D 2024. Eles estavam usando Forgotten Realms até o D&D 5e e voltaram agora para o Greyhawk. Pelo menos nessas aventuras gratuitas, né? Onde eles são convocados pela rainha Iolande para resolver uma crise urgente em Flanaes. Novas seitas dedicadas aos para-elementos de cinza, gelo e gosma, lideradas pela ameaçadora Ulcedra Vox, planejam espalhar a morte pela região. Cabe então aos personagens se infiltrarem no templo do mal elemental e frustrar esses planos. Lembrando que essa aventura também traz personagens pré-prontos para você poder jogar, e são os personagens do desenho Caverna do Dragão. A aventura é gratuita, tem uma resenha no site do RPG Next,
O link para acesso direto está no boletim informativo e você pode acessar a aventura lá no D&D Beyond para poder fazer o download. Se você acessar o nosso post no site do RPG Next, tem um link lá para o Notebook LM, ferramenta da Google de IA, que faz aquele podcast de conversa entre um homem e uma mulher gerado por IA falando sobre essa aventura. Cuidado com spoilers, beleza? E para quem está acompanhando o Tarrasque na Bota, saiu mais um episódio do Tarrasque na Bota Maldição de Strahd, o episódio 15 da primeira temporada, e se chama Jardinagem. Então vai ter que ouvir para entender o porquê que tem esse nome. Já nos contos narrados saiu o último episódio, a parte 6 do conto O Mago Louco. Então fecha essa mini saga de 6 episódios de um conto mais longo. Espero que você goste, ficou até interessante o final da história, mas o mais gostoso é poder ouvir a história com os efeitos sonoros no fundo. E são curtinhas as histórias, então é bem legal de ouvir. Acompanhe lá no site, também já está publicado. As lives de Crypt of Krzyzewicz também continuam no YouTube do RPG Next. Lembrando que o pessoal está jogando em inglês e tem 2 jogadoras que são do México participando, que é a Fovo Orobus e a Mara Tura. E claro, a Maldição de Strahd continua na sua 2ª temporada em lives no YouTube. Então o podcast, que é a versão editada, está saindo a 1ª temporada e o pessoal está jogando a 2ª temporada ao vivo no canal do RPG Next no YouTube. Não se esqueça que se você quiser participar do Telegram do RPG Next, basta você acessar t.me/rpgnextoficial, aberto para todo mundo, para conversar diretamente com a gente lá. Com a virada do mês de outubro para agosto, lançamos mais 8 cartas críticas ilustradas, 4 de acerto crítico e 4 de falha crítica. Como isso está em produção nesse momento, só tem acesso padrinhos ou madrinhas do projeto de nível 30 ou mais. É uma forma de ajudar o projeto a fazer esse trabalho, de ajudar o projeto a crescer, e mais para frente a gente tem a intenção de deixar isso disponível para o pessoal. Mas por enquanto está sendo feito, a gente está liberando só para quem está apoiando o projeto, nesse nível, tá bom? E claro, o pessoal que está ajudando a fazer as artes usando inteligência artificial também já tem acesso. E você consegue acompanhar essas cartas sendo publicadas em nossas redes sociais: TikTok, Instagram, Facebook e YouTube. E queria reforçar que se você for um ilustrador ou uma ilustradora e quiser contribuir com ilustrações feitas por um ser humano para ilustrar essas cartas, só entrar em contato com a gente, que eu te coloco no grupo onde produz esse material. Fechou? E sobre as vagas de RPG com os mestres de aluguel, tenho novidades. A primeira delas é mais uma nova aventura no sistema Rastro de Cthulhu, com o Quartel Mestre. É uma dual shot, uma aventura curta que você joga em 2 partidas. A aventura nova se chama A Gota Negra, que é uma aventura do autor Jason Morningstar, que foi publicada pela Pelgrane Press em 2010. E com isso, o Quartel Mestre fecha 3 tipos de aventuras até agora, todas em Rastro de Cthulhu, um RPG narrativista com foco em teatro da mente. Então nós temos A Gota Negra, dual shot. Ele passou também A Dança do Sangue de one shot para dual shot, porque não estava acabando numa partida só, e ela passou a ser de 2, ficou oficializada como sendo uma dual shot, e o preço das aventuras caiu. R$ 130 para você poder jogar a aventura inteira nessas 2 partidas. Pagamento único, beleza? E a campanha de várias partidas, que é a mais famosa, que é Mentiras Eternas, também houve uma redução bem generosa do preço da mesa, de R$ 130 também por mês para jogar 2 partidas no mês. Então o mestre Quartel Mestre normalizou tudo, deixando tudo para R$ 130 por jogador para jogar as aventuras com ele, certinho? E para não deixar o D&D de fora, mais uma aventura para D&D, só que dessa vez D&D 2024. Uma aventura longa, uma aventura grande. Parte dela você já deve conhecer, pelo menos da versão antiga. A versão antiga dela é A Mina Perdida de Phandelver, mas a versão nova é a Phandelver e Abaixo, o Obelisco Despedaçado. É uma aventura que começa igual a Mina Perdida de Phandelver, com algumas alterações. Ela vai até o nível 5, igual a Mina Perdida de Phandelver ia, só que ela continua, a aventura não para, ela se estende até o nível 11. Então é uma super aventura, uma aventura longa, com o mestre Arboreal, que já vem mestrando várias aventuras. Só que tem a diferença aqui. Ele está trazendo uma nova mesa virtual
recém-lançada que é lindíssima, chamada Alchemy RPG. Se você quiser dar uma olhada, digita aí alchemyrpg.com. A plataforma ainda está em desenvolvimento, mas ela já foi lançada, já dá para usar. E desculpa, Foundry, mas você perdeu graficamente para essa plataforma. Quando o Foundry foi lançado, eu achei o Foundry a plataforma mais linda do mundo. Depois veio ter o Spire, que eu acho que é a plataforma 3D mais bonita que tem. Só que o problema é jogar em 3D. Você tem que ter os assets em 3D. E que é complicadíssimo você construir esse material. Então o 2D ainda é muito mais fácil. E você consegue colocar dentro do 2D vários estilos gráficos diferentes. No 3D, não. Você tem que ter um modelador 3D capaz de fazer uma modelagem 3D com um estilo diferente. E o teu Spire, que eu acho uma ferramenta linda, o 3D dele é meio que por blocos, tipo um Minecraft. Então não tem como alterar tanto o estilo visual. Agora, numa ferramenta 2D, você coloca a arte que você quiser. E essa Alchemy RPG já vem com umas artes para ajudar você a começar a aventura. Gente, é a coisa mais linda que tem. Enfim, essas informações, todos esses detalhes e tudo que eu não falei, está tudo dentro do boletim informativo. Acesse o post desse episódio, a descrição desse episódio ou bit.ly/boletim informativo RPG Next, separando as palavras por tracinho, que você acessa toda essa informação. Também está no site do RPG Next, rpgnext.com.br. Entrem lá, dê uma olhada, curte, compartilhe e seja feliz. Aproveite a vida. Indo agora para os comentários do último episódio, e eu vi que não veio muito comentário. Na verdade, o que veio foi mais piada, eu vou trazer aqui. Mas se você não ouviu, o episódio sobre a nova regra de criação com crafting eu fiz em parceria com a Rafaela42, entre aspas, né? Fiz uma brincadeira com uma IA. Algumas pessoas ficaram assim, peraí, Rafael, você escreveu o texto para a IA falar e a IA falou aquilo que você disse que ela tinha que falar? Não, a IA estava ouvindo eu fazer a gravação e quando eu pedia para ela interagir, ela falava o que ela achava. Ou seja, todo o assunto, tudo que a Rafaela42 falou no episódio passado, veio da própria IA. Não teve nenhuma interferência minha. A única interferência foi que eu pedi para ela se comportar como uma anfitriã de um podcast que fizesse piada, tivesse um senso de humor meio sarcástico, esse tipo de coisa. Ela não foi tanto, mas foi aquele o resultado de um primeiro teste que eu fiz. E aí o Tá na Cara respondeu: gostei do inglês da Rafaela, hein? Hahaha. Porque ela tá falando em português, mas essas IAs falam melhor em inglês. E às vezes, quando eles vão falar uma palavra em português, fica meio estranho. E quando eles vão falar uma palavra que é em inglês, soa muito melhor, né? E o G. Silva Leite escreveu assim: deram mole, o comentarista tinha que ser o Drup. Hahaha. Verdade. Se a IA fizesse vozinha de Goblin, ou se eu conseguisse passar a voz dela, ou a minha voz, por um filtro, que é o filtro que eu usei pro Goblin, para ficar com a voz igualzinha do Drup, daria pra colocar o Drup. Mas não vai dar certo eu fazer o Drup sem ter a voz do Drup, né? Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Seria mais fácil eu simplesmente aplicar o filtro, mudar a minha voz e eu mesmo falar como sendo o Drup. Não precisaria pedir para uma IA fazer isso. Mas a ideia era experimentar usar uma IA para ver como é que ficava. E eu usei o ChatGPT, a conversação avançada, né, em áudio do ChatGPT. Maravilha! Então chega de conversa fiada aqui no início do episódio, vamos pro assunto principal. Simbora! E aí, ouvinte! Aqui é o Hater. Eu tenho uma mensagem pra você, cara. Ser um guerreiro do bem não é só um título, é um compromisso com o impacto positivo que podemos ter no mundo. Com o seu apoio, podemos continuar levando entretenimento, esperança e ajudar aqueles que precisam. Ajude-nos. Acesse apoia.se/rpgnext e ajude a manter a chama acesa. Uma produção RPG Next. Vou te contar tudo sobre as novidades do Monge. Quando começamos a trabalhar no novo livro do jogador, sabíamos que o Monge precisaria de bastante atenção, em parte porque, na última década, a satisfação com a classe tem sido um pouco baixa. E os números de uso do Monge nas mesas de jogo também costumam ser baixos.
essa combinação nos mostrou que essa classe precisava de ajustes. Olha, para ser sincero aqui, eu não sei se eu já comentei, mas a classe monge é a minha preferida, conceitualmente falando. Eu nunca joguei de monge. Nas vezes que eu consegui ser jogador, eu joguei de feiticeiro lá no começo dos testes do RPG Next. Nos primeiros podcasts testes eu estava jogando de feiticeiro. Depois eu joguei de bárbaro, que são duas classes que eu gosto muito. Eu gosto do guerreiro, eu gosto do paladino, eu também gosto do mago. Só que você tem que fazer escolhas, né? E o monge é uma classe que conceitualmente eu acho muito legal. O que eu acho legal no monge ele é uma arma. O corpo dele é uma arma. Ele não precisa de armadura, ele não precisa de arma nenhuma na mão. Se o cara estiver pelado numa jaula preso, ele ainda é perigoso. Um mago, um feiticeiro, consegue fazer magia, porque se você tirar o foco arcano deles, do mago, se tirar o grimório, o livro de magia, ou se colocar a mordaça na boca deles e prender as mãos, por exemplo, eles já não vão conseguir fazer um monte de magia. A maioria delas não dá pra fazer. Então você consegue anular um conjurador de feitiços também, de certa forma, fácil. Um guerreiro, tudo bem que ele pode pegar um pedaço de pau e transformar aquilo numa arma, mas um guerreiro também numa jaula, se tirar as armaduras, tirar todo o acesso à arma que ele tem, ele se torna bastante inútil. Agora, um monge, esse cara é perigoso. Ele pode entrar em qualquer lugar desarmado, que ele continua sendo uma arma. Ele pode passar desapercebido como se fosse uma pessoa comum, da plebe, e de repente ele se revela uma máquina de matar, sabe? Então o monge, ele é extremamente low profile, passa desapercebido e altamente perigoso por causa disso que eu falei agora. Então eu acho isso muito legal. E fora o fato de que ele tem várias habilidades de aguentar mais, correr mais, resistir à doença, esse tipo de coisa. Então, é um estilo de vida que eu gostaria de ter como pessoa. Eu queria ser um monge na vida real. Mas vamos lá, chega de eu falar aqui que eu acho do monge, vamos ver o que o pessoal trouxe, né? Senão o podcast fica o monge do Rafael 47. Cada classe recebeu muito carinho e atenção, mas sabíamos que o monge precisaria de um trabalho mais profundo. E esse trabalho profundo que fizemos com o monge, semelhante ao que fizemos com o patrulheiro, basicamente transformou essas classes em algo quase novo. Quando você olhar para as características do monge, verá vários elementos familiares, mas também muitas novidades. Logo no primeiro nível, ao examinar a habilidade principal do monge, artes marciais, você verá que agora a seleção de armas de monge foi ampliada. Ela inclui todas as armas simples corpo a corpo, assim como armas marciais corpo a corpo que possuem a propriedade leve. Isso traz muito mais flexibilidade do que antes. Além disso, agora o monge pode trazer um ataque desarmado como ação bônus, independentemente do que ele fez na sua ação principal. Antes o monge precisava de uma configuração para usar o ataque desarmado como ação bônus, mas agora ele sempre tem essa opção disponível. O que faz total sentido. Ele atacou com uma arma numa mão, ele pode dar uma cotovelada, uma cabeçada, uma joelhada, um chute com ação bônus. A ideia do monge é essa, é o corpo dele, todos os membros, a cabeça, o ombro, o que ele tiver disponível no corpo para poder usar como arma. E é isso que eu acho legal. Inclusive, eu nem ligo para essas proficiências com armas do monge. A única opção que eu consideraria é um ataque à distância, que é sempre bom você ter uma adaga para arremessar ou uma funda para lançar alguma pedrinha, se você precisar ou causar um dano à distância ou até, de repente, ativar alguma coisa à distância, incomodar alguém à distância, sabe? Mas fora isso, eu não me preocuparia com arma nenhuma para poder fazer um combate corpo a corpo. O que eu acho legal é realmente usar o corpo inteiro. Soco, pontapé, chute, joelhada, cotovelada, cabeçada e por aí vai. Mas isso é apenas o começo, porque redesenhamos o ataque desarmado no glossário de regras. E isso afeta todos os personagens, mas especialmente os monges que fazem ataques desarmados com frequência. Em 2014, o ataque desarmado era apenas uma maneira de qualquer personagem causar algum dano se estivesse sem armas. Agora, ao fazer um ataque desarmado, você tem 3 opções do que ele pode fazer: causar dano como antes, iniciar uma agarrada ou tentar empurrar o alvo. Basicamente, unimos 3 coisas que antes eram separadas: causar dano desarmado, agarrar e empurrar. E as colocamos dentro do ataque desarmado. Ah, legal, interessante. Então, você está optando por fazer um ataque desarmado e aí você escolhe se você quer causar dano, se você quer agarrar ou se você quer empurrar. Faz sentido.
Fizemos isso para todos os personagens, criando um ponto central para as opções de combate corporal. Mas queríamos que o monge tirasse ainda mais proveito disso. Agora, toda vez que o monge faz um ataque desarmado, seja com uma ação ou ação bônus, ele pode escolher causar dano, iniciar uma agarrada ou empurrar alguém. E isso dá ao monge uma versatilidade tática com seus ataques desarmados, semelhante à versatilidade que os usuários de armas têm com o domínio de armas. Perfeito. Estou total de acordo aqui, gostando bastante. Isso permite que você até melhore a descrição do roleplay, da interpretação. Porque se você de repente está fazendo um ataque desarmado e resolveu agarrar o alvo, você deve estar fazendo isso com a mão ou dando uma chave de braço. Talvez você esteja fazendo isso dobrando a perna no pescoço da pessoa, mas a cabeçada já não faria sentido, certo? Agora, se você está empurrando, será que a cabeçada faz sentido? Às vezes você deu uma cabeçada e ele foi para trás. Às vezes você deu um soco com a intenção de empurrar para trás ou deu um pontapé para poder empurrar a pessoa para trás. Então perceba que você consegue fazer uma descrição de cena mais interessante. Então, total aprovado até agora. Muita diversão agora está embutida no próprio ataque desarmado, em como ele se combina com as habilidades do monge que utilizam o ataque desarmado. Isso já é evidente na habilidade Artes Marciais. Você pode empurrar alguém pelo campo de batalha e em seguida usar a sua ação bônus para iniciar uma agarrada. Conforme o monge ganha mais ataques desarmados por turno, cada um desses ataques pode ser uma dessas opções. Você pode, por exemplo, empurrar uma pessoa, iniciar uma agarrada contra outra, socar uma terceira e assim por diante, criando um estilo de combate bem cinematográfico e empolgante. Foi o que eu acabei de falar, que vai melhorar a descrição do roleplay. O monge, através da habilidade Artes Marciais, agora pode usar o seu modificador de destreza em vez de força para definir as CDs, as dificuldades, das opções de agarrada e empurrão no ataque desarmado. Queríamos garantir que o monge, que normalmente prioriza uma alta destreza e em segundo lugar uma alta sabedoria, não precisasse também ter uma força elevada. Dessa forma, os monges podem focar em destreza para auxiliar nas suas opções de agarrada e empurrão. Essa alteração faz sentido com o design desde o D&D 4ª edição, quando você passou a fazer ataques também podendo escolher a destreza, por exemplo, ao invés da força. Até a 3ª edição, todo ataque corpo a corpo usava força e todo ataque à distância usava destreza. Eu não me recordo agora se arremessar uma coisa continuava usando força, como uma lança, né? Acho que sim. Mas, da 4ª edição para frente, e o que temos hoje na 5ª edição é a herança da 4ª, é poder fazer exatamente isso. O ladino poder atacar usando a destreza ao invés de usar a força. Porque o ladino, como tem uma adaga na mão, era muito mais ágil em poder posicionar a sua adaga e causar um dano alto com a adaga. Porque ele estava sendo habilidoso com a adaga. E não precisava ser necessariamente forte para causar dano com a adaga. Então foi essa mudança que foi feita da 4ª edição para frente. E agora eles estão ajustando essa lógica também para essa questão de, se eu estou atacando de forma desarmada usando destreza, logo a minha dificuldade para a pessoa escapar do meu agarrão, do meu empurrão, tem que ter a ver com a destreza também. O que faz sentido, né? Além disso, os monges têm o dado de artes marciais, que é o dado que usam para seus ataques desarmados. Esse dado também pode ser usado com as armas de monge e, conforme sobem de nível, o dado melhora, aumentando o dano dos ataques armados e potencialmente das armas de monge, dependendo do dado de dano original da arma. Em geral, o dado de artes marciais foi aprimorado. Ele começa com 1d6 no nível 1 e chega até 1d12 no nível 17. Isso significa que o dano dos monges recebe um incremento considerável, pois percebemos, ao analisar a matemática da classe, que o dano não estava no nível que deveria estar. E concordo, apesar de não ser uma arma, como eu disse, para representar que os golpes de um monge que sabe usar a arma, que sabe usar o corpo como arma, tenham que ser fortes ou passar essa percepção de ser mortal, o dano tem que ser mais alto. Porque assim, o monge, na maioria das vezes, pelo que eu observei o pessoal jogando com monge, que foram poucas as situações, que eu me recordo, acho que só foi o Pedro na SKT, ainda assim é um personagem corpo a corpo, um combatente corpo a corpo.
E quando ele cola no seu inimigo, ele não pode ficar batendo fraquinho, porque ele corre o risco de depois apanhar, porque a defesa dele não vai ser tão alta quanto a de um paladino, quanto de um guerreiro bem armadurado. E não vai ter tantos pontos de vida igual um bárbaro, que está em fúria e absorve metade do dano, por exemplo. Então, o monge é mais frágil, de certa forma, né? Ele não tem armadura. Ele conta com a esquiva e a sabedoria dele para poder prever o golpe do inimigo e se esquivar. Essa que é a ideia daquela AC mais alta do monge, que usa a destreza e usa o bônus de sabedoria, né? Mas ainda assim, o monge é uma classe mais frágil. Então, acho que uma forma de compensar isso é, uma vez que ele desceu o cacete, ele vai causar um estrago, para que ele possa derrubar o seu inimigo o mais rápido possível, para ele não apanhar tanto. Então, até aqui, está condizente o design dessa nova versão do monge. Esse é um caso raro nesse livro do jogador em que uma classe recebeu um aumento direto no dano, um buff puro e simples. Conseguimos fazer isso porque essa é uma classe única na qual grande parte do dano passa por uma única habilidade, artes marciais. Enquanto outras classes têm o dano distribuído entre diferentes armas ou magias, no caso do monge, muito do seu potencial de dano vem logo dessa característica de primeiro nível. Ou seja, é basicamente reforçando o que eu acabei de comentar que faz sentido para representar um combatente de artes marciais. Toda vez que você vê um filme, vê uma série, lê um quadrinho de um personagem de artes marciais, ele é sinistro, sinistrão. Ele chega lá, pega uma espada, corta, mata a pessoa num golpe só, dá um soco, atravessa, sabe? Arrebenta uma pedra. Não representa a realidade. Mas a gente está no mundo de fantasia aqui, certo? Bom, se bobear, talvez represente um pouco mais a realidade para algumas pessoas, né? Bom, eu não sou conhecedor de artes marciais para poder falar isso. Faça um comentário aí. Você acha que faz sentido isso? Os golpes de artes marciais de fato são extremamente letais na vida real? Faz sentido o monge aqui no jogo receber esse incremento de dano? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Agora, rajada de golpes é a única dessas três opções do foco do monge que só possui uma versão em que você gasta pontos de foco. Nessa habilidade, você gasta 1 ponto de foco para realizar 2 ataques desarmados com ação bônus. O motivo pela qual ela não tem uma versão gratuita, como Defesa Paciente e o Passo do Vento, é porque você já ganhou uma versão gratuita disso no primeiro nível. No primeiro nível, você já tem a capacidade de fazer um ataque desarmado como ação bônus, sem custo algum. Então, o que a rajada de golpe faz agora é permitir que você amplifique essa habilidade ao gastar 1 ponto de foco. Só uma pequena observação aqui. Eu não sei como que está em inglês, talvez Focus Point, mas eu gostava mais do ponto de ki. Eu achava que ficava mais legal, 2 letrinhas, ki, ponto de ki, do que ponto de foco. Mas é só uma palavra, tanto faz. Aí o entrevistador deve fazer o seguinte comentário aqui. Eu adoro essa nova abordagem, onde os pontos de foco servem para aumentar o volume das habilidades, em vez de serem necessários para realizar as ações básicas. Você não precisa mais dos pontos de foco para fazer as ações essenciais do monge. Eles se tornaram aquele tempero especial que deixa tudo mais interessante. Mesmo que você fique sem pontos de foco, ainda pode fazer todas as ações fundamentais da classe. Os pontos de foco agora servem apenas para dar um toque extra, um pouco mais de poder nas suas habilidades. Faz sentido, né? Senão o monge ficaria tipo um Tasmania girando e dando porrada absurda. Aí chega na vez do monge, é o personagem que mais rola dados, faz D20 pra lá, D20 pra cá. E aí pode ser que fique chato e fique também muito poderoso, né? Então, você pode fazer isso por um tempo, gastando pontos de foco. E depois que você esgotar, você perdeu o foco. E aí você continua lutando, só que com uma força menor. Até você talvez descansar e recuperar e voltar a lutar mais forte, né? Então faz sentido, tem que ter isso mesmo. Voltando. Os pontos de foco também são cruciais para algumas habilidades de nível mais alto que só podem ser usadas com eles. Mesmo que tenhamos reduzido o número de ações básicas que exigem pontos de foco, sabemos que os monges costumavam sentir que tinham poucos pontos de foco disponíveis e se sentiam limitados. Queremos que recursos limitados no jogo transmitam uma sensação de limite, de modo que você realmente sinta que suas decisões de gasto de recursos importam, e que existe uma tensão crescente conforme o seu tanque de poder, ou sua piscina de poder, se esvazia, seja ele pontos de foco, espaços de magia ou outro recurso.
o que faz total sentido. Se você quer dar sensação de poder para algum tipo de recurso, primeiramente, aquele recurso tem que ser limitado. Segundamente, aquele recurso tem que ser significativo, tem que ter uma diferença de poder, senão você não percebe aquilo como sendo uma vantagem que justifique ser limitada. Continuando. Mas, com isso em mente, decidimos dar um pouco mais de liberdade aos monges. Por isso, no nível 2, eles ganham uma nova habilidade chamada Metabolismo Incomum. Com essa habilidade, ao rolar a iniciativa, o monge pode decidir recuperar todos os pontos de foco gastos. Caraca! Então ele recupera no início do combate. Legal. Você recebe essa habilidade no nível 2 e pode usá-la uma vez por dia. Ah, tá. Claro, né? Pode usar uma vez por dia, naquele combate que você precisa estar preparado com seus pontos de foco. Legal. Recarregando-a após um descanso longo. Assim, uma vez por dia, quando a batalha começa, você pode simplesmente declarar: recuperei todos os meus pontos de foco. E isso não é tudo. Você também recupera uma certa quantidade de pontos de vida ao fazer isso. Esse metabolismo incomum representa o monge puxando seus recursos internos e se preparando para outra luta, o que provavelmente será suficiente para mantê-lo em combate pelo resto do dia de aventuras, ou ao menos para uma boa parte dele. Também gostei. Olha, tô gostando de tudo. Eu já gostava do monge da forma que ele era antes na versão de 2014. Não tinha nenhuma queixa. Nunca joguei com ele, mas eu acompanhei o Pedro jogando do nível 1 até o nível 10, ou até o nível 8, porque ele saiu antes, né, da aventura, mas até quase o nível 10. E não percebi nenhuma queixa de 2014. Se o pessoal tá falando que tinha problema, que eles estão ajustando isso, eu tô lendo aqui e tô achando tudo maravilhoso. Se você discorda da minha opinião, comente. Se você já jogou com o monge, também comente. Eu quero saber a sua opinião sobre o monge, porque eu quero entender mais sobre o monge, tá bom? Que não basta ler as regras. A gente tem que também ouvir a experiência de jogo, né? Então comente que eu tô curioso. Agora, ao chegar ao nível 3, o monge ganha a habilidade Desviar Ataques, que foi redesenhada para ser mais versátil do que antes. Antes, essa habilidade permitia que você tentasse pegar um projétil lançado contra você e, se conseguisse reduzir o dano a 0, podia tentar arremessá-lo de volta. Havia algumas complexidades envolvendo o tipo de projétil e o dano que você causava de volta ao inimigo. Queríamos que essa habilidade fosse mais fácil e divertida de usar, então simplificamos a operação. Mas antes de a gente ver como é que ficou essa operação, eu lembro de uma cena que o Grilo, o Mr. T, usou essa habilidade contra uma pedrada de um gigante, acho que era do fogo, se eu não me engano. Que não importa, qualquer gigante é forte, só que do fogo era um pouco mais forte. E ele ativou essa habilidade aí. Só que acho que como ele não conseguiu reduzir o dano a 0, porque o dano de uma pedrada era muito alto, ele não conseguiu arremessar de volta. Mas ele reduziu o dano suficiente a ponto daquilo quase não causar dano nenhum nele. E aí eu lembro que a cena foi, o que ele fez? Ele deu um soco ou uma tonfada, um golpe com a tonfa, no meio da rocha, rachou a pedra no meio, a pedra separou e não pegou nele. Mas é claro que aquilo desgastou um pouco ele, deve ter perdido, não lembro agora, 1 ponto, 5 pontos de vida. E eu realmente não me recordo se ele conseguiu zerar o dano e conseguiu dar uma porrada na pedra e uma parte da pedra voltou no inimigo. Eu realmente não me lembro. Na minha memória, a pedra não voltou pro inimigo, que seria até uma coisa meio absurda, né? Mas possível. Mas só o fato dele quebrar a pedra no meio e reduzir o dano a quase 0 já ficou uma cena maravilhosa. Então vamos voltar aqui e ver como é que ficou a habilidade, né? Agora, com o Desviar Ataques, o monge pode tentar desviar qualquer coisa que cause dano de contusão, perfuração ou corte. Para reduzir o dano, você rola 1d10, adiciona o seu modificador de destreza e o seu nível de monge. Se essa redução for suficiente para zerar o dano, você pode gastar um ponto de foco para redirecionar o ataque em outra pessoa. Esse outro alvo deve então fazer um teste de resistência e, se falhar, recebe dano de força com base no seu dado de artes marciais, que, lembrando, agora está muito mais poderoso. Aí, bacana, né? Achei bem massa. E faz sentido o dano que ele causa com essa projétil, vamos chamar projétil, né? Sendo jogado, atacado, enviado de volta para um outro alvo,
ser o dano que o monge pode causar, porque a força está vindo dele. Então, no exemplo de uma pedra arremessada por um gigante que causa um dano altíssimo, porque o gigante é muito forte e a pedra é muito grande porque ele também é grande, vamos supor que o mestre deu azar e rolou os dados muito baixo, e o dano ficou baixo, e o monge, com um nível alto, rolou muito bem e conseguiu zerar essa pedrada de um gigante. Então, ele teve que parar aquele ataque, ele zerou a velocidade daquele projétil, e arremessou de volta. E quando ele faz esse arremesso de volta, é o tamanho dele que conta, é a força dele que conta, é a habilidade do monge que conta. E é por isso que o dano não pode ser igual ao dano da pedrada original feita pelo gigante. Então faz todo sentido a regra até aqui. Que eu acho que já era assim antes, a lógica já era assim antes em 2014, eles só estão mantendo e explicando aqui de novo. Continuando ainda sobre essa habilidade de desviar ataques. Essa habilidade ainda fica ainda mais interessante em níveis mais altos. Imagino, né? No nível 13, o monge ganha a habilidade Desviar Energia, que permite desviar qualquer tipo de dano, não importa qual seja. Que legal. Com essa habilidade, o monge pode usar o seu foco para redirecionar ondas de fogo, trovão ou qualquer outra energia contra outro alvo. É algo impressionante. Pô, fantástico! Você redirecionar um míssil mágico, imagina que da hora. Só tem que ver se dá para redirecionar o fogo de uma bola de fogo, porque numa bola de fogo você não ataca a criatura. É a criatura que tem que se esquivar da explosão de fogo. Mas aqui está falando que permite desviar de qualquer tipo de dano. É desviar do dano e não desviar do ataque. Então realmente não importa. Vai lembrar muito os personagens do Avatar, que dobravam os elementos, né, sem tocar no elemento. Então, o avatar do vento, mexia as mãos, ele conseguia controlar o vento da água, fazia isso com a água, e o do fogo também. Ninguém tocava no fogo, eles estavam sempre manipulando, né, o elemento. Então, faz total sentido. Legal. Além das melhorias no dano, também buscamos maneiras de melhorar a capacidade de sobrevivência do monge, o que é evidente na habilidade Defesa Superior do nível 18. E aí não tem explicação o que é essa defesa superior. Fica no ar aí. Se você souber, compartilha aí nos comentários. O que é a defesa superior do nível 18 do monge. A habilidade Sobrevivente Disciplinado também melhora a resistência do monge, permitindo que ele faça testes de resistência para resistir a várias condições. Isso fica ainda mais evidente no nível 10, com a nova habilidade Auto-Restauração. Essa é uma característica que combina elementos que existiam em outras habilidades. Agora, no final do turno, se o monge estiver enfeitiçado, amedrontado ou envenenado, ele pode simplesmente dizer que não está mais. E que beleza, hein? Anteriormente, isso tinha um custo de ação, mas agora é automático, sem consumir nenhuma ação. Queríamos que os monges tivessem esse tipo de heroísmo, não só na forma como lutam contra os outros, mas também na maneira como conseguem se manter vivos e combater esses efeitos negativos. Aí, tá aí. Por isso que eu gosto do monge, tá vendo? Porque é um personagem muito chato. Tem uma série de proteções, eu acho bem legal. Também ajustamos uma habilidade chamada Foco Aprimorado, disponível no nível 10, que melhora o que o monge pode fazer com a rajada de golpes, defesa paciente e o passo do vento. Essas opções já tinham sido aprimoradas no nível 2 e agora ficam ainda melhores no nível 10. Fizemos isso porque essas três opções são fundamentais para o monge. Defesa paciente para sua sobrevivência, rajada de golpes para aumentar o dano e o passo do vento para melhorar sua mobilidade. Entre o nível 2 e 10, o monge ganha também o golpe atordoante que foi ajustado. Esse golpe é famoso, é o Stunning Strike. Essa é uma das poucas habilidades que teve seu poder levemente reduzido. É porque realmente era bem poderoso, né? Vamos ver como é que ficou agora, se o pessoal não vai reclamar. Agora, golpe atordoante pode ser usado apenas uma vez por turno, pois percebemos que ele podia se tornar excessivo quando usado repetidamente. No entanto, adicionamos um efeito adicional para que a habilidade sempre tenha algum impacto. Mesmo que o alvo passe no teste de resistência, ele ainda é afetado. Então, se o alvo falhar no teste de resistência, ele fica atordoado como de costume. Se o alvo tiver sucesso no teste,
sua velocidade é reduzida pela metade até o início do próximo turno do monge e o próximo ataque contra ele tem vantagem. Então, o golpe atordoante sempre terá algum efeito no alvo e o teste de resistência agora apenas determina a intensidade desse efeito. No final, o golpe atordoante foi de certa forma melhorado, pois sempre causa algum impacto, mesmo com que um limite na frequência de uso. Eu lembro disso, eu lembro que uma vez o Pedro, jogando com o Grilo, ele queria de tudo quanto é jeito tentar atordoar, não lembro se era um gigante, era uma criatura grande, um monstro, um gigante, enfim. E aí o que ele podia fazer era exatamente isso. Como ele tinha vários golpes para poder aplicar, vários ataques para poder fazer, para cada golpe ele podia gastar, acho que o ponto de ki e tentar atordoar. E a criatura falhava. No próximo golpe, ele tinha, sei lá, 4, 5 golpes para poder fazer. Ah, ela falhou na primeira? Não tem problema, vamos fazer uma segunda vez. Falhou na segunda, vamos fazer uma terceira vez. Enquanto ele pudesse socar, ele podia forçar o inimigo a fazer um teste contra ficar atordoado. Nesses momentos, essa habilidade, de fato, ficava muito forte. Muito forte por quê? Porque se ele estivesse jogando contra, sei lá, o chefão, o vilão máximo da aventura ou até de uma parte da aventura, a chance daquele vilão, daquele inimigo ficar atordoado era muito alta porque ele tinha muitas chances de falha. Meio que era só jogar o monge lá no meio do combate pra cima do inimigo mais forte que tinha e fazer ele descarregar todo o poder dele em cima do chefe pra poder atordoar e já era, sabe? Alguns podem pensar assim, pô, mas esse é o poder do monge e pra isso que ele serve. Mas o pessoal achou que isso tivesse um pouco desequilibrado e mudaram as regras. Eu não me importo. Como eu disse, eu não joguei com o monge. E quando alguém jogou com o monge comigo, no caso o Pedro, mesmo ele usando essa tática que estava dentro das regras, pra mim também não importava. Por quê? Porque faz parte das regras, tá dentro do jogo. E se o pessoal agora mudou a regra e agora não pode mais fazer isso dessa forma, então também faz parte da regra, também faz parte do jogo. Eu aceito o que está escrito. Pra mim não importa, porque a minha diversão não está aí. A minha diversão, pra mim, está em você lidar com as regras. Quando você tem uma limitação, as regras, elas limitam, certo? Elas estão ali para limitar o que você pode fazer. Basicamente é isso. Senão vira uma brincadeira de faz de conta, onde você fala que você quer fazer qualquer coisa e tudo que você falar que você pode fazer ou que você quer fazer, você consegue fazer. A regra vai limitar o que é que você consegue ou não fazer, por isso que se chama jogo. E para mim a diversão está na limitação. Ah, eu tenho essa limitação, beleza. Você vai torcer muito mais para que quando você aplicar esse golpe atordoante, a criatura falhe no primeiro teste. Porque se ela não falhar no primeiro teste, você não pode aplicar de novo o golpe, porque ela já ficou afetada ali, não pode se mover direito. Pronto. Então, de certa forma, quando o monge conseguir atordoar uma criatura com essa nova regra, automaticamente será mais emocionante, porque se tornou mais difícil de atordoar a criatura. Logo, quando isso acontecer, que é mais raro de acontecer, vai ficar muito mais impactante. Então tá vendo? Você perde de um lado, mas você ganha do outro. Por isso que eu não me importo. Mas voltando aqui pro texto. Além de todas essas melhorias, os monges, como todas as outras classes, ganham o dom épico no nível 19. Eles também têm subclasses significativamente aprimoradas. Uma das minhas favoritas é o Guerreiro da Misericórdia, uma subclasse que apareceu pela primeira vez no Caldeirão de Taxa de Tudo, com o nome Caminho da Misericórdia. Esse aqui eu não me recordo não. Agora, todas as subclasses do monge seguem o padrão de nome Guerreiro de alguma coisa. É a mesma subclasse, mas com um guerreiro no nome, e foi completamente integrada à nova classe revisada do monge. Fora algumas pequenas alterações de texto para garantir a integração total, a subclasse é praticamente a mesma que os jogadores conhecem e adoram de Caldeirão de Taxa de Tudo. As outras 3 subclasses são o Guerreiro das Sombras, o Guerreiro dos Elementos e o Guerreiro da Mão Aberta. O Guerreiro dos Elementos substitui o antigo Caminho dos 4 Elementos, que era, infelizmente, uma das subclasses com menor índice de satisfação no livro do jogador de 2014. Caramba, essa eu não sabia. Que pra mim era o Avatar, né? Ao analisar a subclasse, percebemos que o melhor caminho era substituí-la completamente. Eita, vamos ver aqui. O Guerreiro dos Elementos é um monge que canaliza as forças elementais do multiverso e usa esses poderes como parte de suas artes marciais. Esses monges podem aumentar o alcance de seus ataques desarmados ao usar o vento, a água,
o fogo e a terra para estender seus golpes. Imagine tentáculos de água se estendendo para socar alguém a 3 metros de distância. Não é como se os braços do monge fossem elásticos. São os próprios elementos se projetando para alcançar o inimigo. Tá, eles não quiseram falar que era só assistir o desenho Avatar, que essa descrição cairia como uma luva. Se você quer jogar com o Guerreiro dos Elementos, assista o desenho do Avatar, que além de ser um ótimo desenho, ele representa exatamente o Guerreiro dos Elementos. Além disso, esses monges recebem o truque elementalismo, que permite moldar os elementos ao redor como água, fogo e terra, criando uma sensação de magia elemental mesmo fora do combate. Logo, ao obter a subclasse, eles ganham esses benefícios: alcance estendido, a capacidade de realizar ataques elementais e o truque elementalismo. Sempre que acertam alguém com esse alcance estendido, podem mudar o tipo de dano para um dos tipos elementais disponíveis e forçar o alvo a fazer um teste de resistência. Se o alvo falhar, o monge pode removê-lo do campo de batalha, como se o vento o estivesse empurrando ou a água o estivesse arrastando. Isso adiciona uma camada de diversão tática logo no nível 3, quando o monge obtém a subclasse. No nível 6, o monge ganha a capacidade de expandir seu poder elemental a uma distância maior. Agora ele pode realizar uma ação mágica, gastar uns pontos de foco e causar uma explosão de poder elemental até 36 metros de distância, que são 120 pés. Essa explosão de 6 metros de raio causa dano baseado no dado de artes marciais do monge, escalando com o monge à medida que ele evolui. Diferente do antigo caminho dos 4 elementos, o Guerreiro dos Elementos permite que o monge produza efeitos elementais espetaculares no campo de batalha, sem a necessidade de escolher um elemento específico. A temática do Guerreiro dos Elementos é que ele acessa o caos elemental como um todo, em vez de se vincular a um único plano elemental. Por isso, cada vez que o monge usa essas habilidades, ele pode escolher o tipo de dano elemental. Nas ilustrações dessa subclasse, você verá que o monge canaliza múltiplos elementos ao mesmo tempo, em vez de ser apenas um monge de fogo, terra, vento ou água. Eu não vi essa ilustração, mas provavelmente deve ser o próprio Avatar. Enquanto o monge ativa esses poderes, ele precisa gastar pontos de foco para ativá-los. Não é como se ele tivesse água saindo das mãos o tempo todo, distraindo os outros, mas ao usar pontos de foco para ativar esses poderes, o monge pode melhorar essas habilidades à medida que sobe de nível. No nível 11, por exemplo, ele ganha uma habilidade chamada Sintonia Elemental, que aprimora ainda mais o seu alcance e ataques elementais, elevando o seu controle sobre os elementos. Agora, o monge também ganha uma velocidade de voo e uma velocidade de nado, pois ele é carregado pelos ventos ou empurrado pelas águas. Isso lhe confere uma mobilidade suprema, somando-se à mobilidade já impressionante que os monges possuem. No nível 17, eles ganham uma habilidade chamada Epítome Elemental, que aprimora ainda mais a sintonia elemental. Com essa habilidade, o monge pode escolher uma resistência a dano elemental no início de cada turno, e essa resistência dura até o início do próximo turno. Ele pode escolher entre resistência a ácido, frio, fogo, eletricidade ou trovão. Em certas batalhas, poder alternar entre resistência, conforme necessário, pode ser incrivelmente útil. Não, bacana, só elogios para o monge até agora. Além disso, quando o monge usa o passo do vento, enquanto está com a sintonia elemental ativada, agora que eu me toquei que a sintonia elemental ativada é como se fosse a fúria do bárbaro ativada, né? Sua velocidade aumenta ainda mais. À medida que ele se move pelo campo de batalha, ele também causa dano aos inimigos próximos devido ao poder elemental que gira ao seu redor. Em muitos aspectos, você pode imaginar o Guerreiro dos Elementos como um primo do druida do Círculo do Mar, pois ambos possuem uma aura destrutiva ao redor de si, embora utilizem esses poderes de formas diferentes. Eles até podem voar e nadar juntos, o que realmente os torna uma dupla interessante. Nessa habilidade de nível máximo, o monge pode também, uma vez por turno, causar dano extra devido a toda essa energia elemental que o envolve. Com todas essas habilidades combinadas, o Guerreiro dos Elementos se torna uma verdadeira potência elemental, movendo-se rapidamente pelo campo de batalha, com alcance estendido e a capacidade de criar explosões mágicas em áreas distantes. Esse estilo de jogo certamente será empolgante.
Agora vamos falar sobre o Guerreiro das Sombras. Eu já joguei bastante com essa subclasse e ela recebeu várias melhorias de qualidade de vida que a tornam ainda mais ameaçadora. Se você quer aquela sensação de ser uma ameaça oculta nas sombras, essa é a subclasse para você. Queríamos que o Guerreiro das Sombras estivesse ainda mais imerso na escuridão, então mantivemos a habilidade de conjurar a magia escuridão. Agora, o monge pode ver através dessa escuridão, o que é um grande diferencial, pois poucas criaturas no jogo conseguem enxergar dentro dessa escuridão mágica. Tá vendo? Mais um motivo para eu achar bacana o monge. Ele quebra várias regrinhas, acho legal. Além disso, mais tarde, o monge poderá usar essa escuridão que criou para alimentar o seu passo sombrio, a habilidade de teletransporte que requer que ele esteja em luz fraca ou escuridão. Com isso, ele consegue criar sinergias consigo mesmo, o que é muito divertido. As vantagens de poder ver na escuridão enquanto os inimigos não podem são enormes. Isso torna o Guerreiro das Sombras quase como um companheiro sombrio do Ladino Assassino, semelhante à relação entre o Guerreiro dos Elementos e o Druida do Círculo do Mar. A habilidade Passo Sombrio, central na identidade do Guerreiro das Sombras, foi aprimorada no nível 11 com o Passo Sombrio aprimorado. Agora, o monge tem a opção de gastar um ponto de foco para não precisar começar ou terminar o teletransporte em luz fraca ou escuridão. Isso resolve um problema que os jogadores frequentemente enfrentavam em contextos de aventura onde não havia luz fraca ou escuridão suficiente para usar o Passo Sombrio. Coitado. O cara tá lá no deserto e não consegue se esconder de jeito nenhum, né? E como o monge pode criar sua própria escuridão e enxergar nela, ele tem uma solução interna para esse problema. Mas há mais no Passo Sombrio aprimorado. Ao gastar um ponto de foco, o monge não só ignora a necessidade de luz fraca ou escuridão para se teletransportar, como também pode realizar um ataque desarmado imediatamente após o teletransporte, usando a mesma ação bônus. Isso permite que o monge surja de repente ao lado de um inimigo e ataque com surpresa. Finalmente, no nível 17, a habilidade Manto das Sombras foi muito aprimorada. Agora, ela não só torna o monge invisível, mas também parcialmente incorpóreo, permitindo que ele passe por espaços ocupados como se fossem terreno difícil, ou seja, passa, mas passa um pouquinho mais lento, né? Além disso, enquanto estiver nessa forma de Manto das Sombras, o monge pode usar rajada de golpes sem gastar pontos de foco, desde que a habilidade esteja ativa. Agora, ao invés de gastar pontos de foco para realizar a rajada de golpes, ele gasta pontos de foco para ativar o Manto das Sombras. E uma vez ativado, ele se torna uma força sombria que se move pelo campo de batalha, golpeando os inimigos de forma rápida e silenciosa. Só que eu fico me perguntando aqui nesse nível 17, né? A não ser que tenha criaturas com baixos HPs, baixos pontos de vida, não seria muito útil um monge passando e dando soquinho só para ir reduzindo os pontos de vida da galera, não sei. A não ser que seja uma estratégia, a não ser que de repente o mago jogou uma bola de fogo, algumas criaturas ainda estão em pé, e aí o monge passa lá só dando mais uma cotovelada na cara de cada um para terminar de derrubar. Pode ser, né? Mas com certeza, se ele passar no meio de um monte de criatura com poucos pontos de vida, né, ele vai passando e vai derrubando os inimigos, aí fica legal a cena, né? Essa habilidade cria uma ótima sinergia com o patrulheiro perseguidor da penumbra, que é o Gloomstalker, e com o ladino assassino, formando uma equipe aterrorizante para caçar inimigos. Aí o host comenta, né? Mas rapaz, eu adoraria ver esses dois juntos, ou se enfrentando. Imagine um bruxo do patrono feérico teletransportando-se por todo o campo de batalha enquanto o monge das sombras faz o mesmo, cada um tentando alcançar o outro. É como um jogo de xadrez constante. Não é um jogo de PVP, mas a minha cabeça parece, sabe? Na verdade, muitas das melhores aventuras começam com os personagens não se dando bem, tipo Guardiões da Galáxia. É verdade. Isso é legal, né? Eu acho legal esse artifício narrativo onde você apresenta um personagem que vai ser o mocinho ou o anti-herói da aventura ou da história, mas naquele momento ele é o vilão, ou tá tendo uma treta muito grande e você não percebe que ele vai fazer parte do grupo. Que ele parece um inimigo, né? Eu acho legal essa abordagem. E aí tem um outro comentário aqui sobre isso ainda que é: para quem gosta de ideias assim, minha dica de mestre é absolutamente se inspire nas classes e subclasses para criar os seus monstros e NPCs.
Existem habilidades muito legais aqui que você poderia adaptar em um monstro ou NPC. Isso permite criar aqueles momentos incríveis que você está imaginando. E isso nos leva ao último guerreiro, que é o Guerreiro da Mão Aberta. Podemos pensar nele como o monge mais monástico de todos, aquele que realmente se aprofunda no conceito central da classe: os ataques desarmados e a alta mobilidade. Nossa intenção aqui era garantir que ele oferecesse essas características de forma divertida e eficaz. Provavelmente, se eu for jogar como monge, essa que vai ser minha escolha. Apesar de eu gostar de ser um monge trevoso lá, que vive nas sombras, fazendo as coisas das sombras, e gostar muito do conceito do monge que manipula os elementos, porque eu gosto muito do desenho Avatar, eu acho essa ideia do monge ser uma arma e se focar no golpe feito pelo corpo dele mais interessante. Continuando aqui, ó. Pegamos, por exemplo, a habilidade Inteireza Corporal. Acho que isso aqui está traduzido errado, né? Inteireza Corporal, no nível 6. Antes ela permitia ao monge se curar, mas exigia uma ação inteira. Agora ela se tornou uma ação bônus, permitindo que o monge a use junto com outras ações no mesmo turno. Oh, faz total sentido, né? Gastar seu turno se curando é muito chato. Além disso, agora ele pode usá-la várias vezes por dia, que é parte do nosso esforço para melhorar a capacidade de sobrevivência dos monges. O Guerreiro da Mão Aberta também ganha uma nova habilidade chamada Passo Veloz. Sempre que ele usa uma ação bônus para qualquer coisa que não seja Passo do Vento, ele pode usar o Passo do Vento imediatamente após essa ação bônus. Por exemplo, se ele usar a ação bônus para se curar, ele ainda pode usar o Passo do Vento em seguida. Nossa ideia aqui era fazer com que esses monges fossem aqueles que se movimentam constantemente pelo campo de batalha, mesmo enquanto se curam. Queríamos que o pessoal se perguntasse: nossa, como ele está correndo tão rápido assim? Finalmente revisamos a habilidade Palma Trêmula. Antes ela era a famosa habilidade Eu Te Toco, em algum momento você simplesmente morre. Agora ela causa uma quantidade massiva de dano em um teste de resistência mal sucedido e ainda causa uma quantidade considerável de dano mesmo em um teste bem sucedido. Ela não reduz mais o inimigo a 0 instantaneamente. Tivemos que ajustar um pouco o poder dessa habilidade porque anteriormente ela tinha o potencial teórico de causar dano infinito, já que podia reduzir qualquer criatura a 0 ponto de vida, independentemente da sua vida máxima. Isso não estava escalando bem, especialmente para encontros de alto nível que queremos que sejam desafiadores. Então, mesmo tendo removido a possibilidade de dano infinito, garantimos que o dano causado ainda seja brutal. Concordo 100%. Assim, numa mesa onde as pessoas são sensatas, mestres, jogadores, você aplica o conceito do roleplay acima das regras. Então, se você tem lá, sei lá, uma criatura, um Tarrasque, ou uma criatura, um deus, ou um semideus, um avatar de um deus, andando ali no plano material, um aspecto do Orcus, sei lá, ele tem centenas de pontos de vida. Aí chega lá o monge, faz um golpe, por algum motivo o monstro falhou e ele fica com 0. Ou até se você tiver querendo exagerar, você fala, pô, eu tenho aqui uma criatura com 30 mil pontos de vida, o que é muito ponto, não faria nem sentido, né? Ah não, se ele tem HP, eu consigo zerar. E se essa minha habilidade aqui zera, não importa o quanto de HP ele tem, vai zerar. Então, concordo 100% com essa tomada de decisão no design do monge. E eu acho que isso aqui não era uma coisa tão problemática, porque isso aqui é uma habilidade de níveis mais altos. E pouca gente chega em níveis mais altos, né? Jogando com o mesmo personagem. Então, é só uma coisa que, ó, tá quebrado, vamos dar uma arrumada nisso. E para fechar, tudo isso resulta em uma classe que foi reimaginada e redesenvolvida. Fizemos muitos testes de jogo com ela e ela está muito divertida de se jogar. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext. E assim se encerra mais um Regras do D&D 5e. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, se inscrever,
assinalar e de nos seguir nas redes sociais do RPG Next. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. E também deixe o seu comentário. Diga o que é que você achou do Monge, que no próximo episódio eu faço a leitura aqui. E por falar em próximo episódio, não perca, pois eu irei trazer a transcrição sobre o novo feiticeiro. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.